O governo Lula mentiu ao informar por meio do perfil oficial do executivo na rede social X que enviou ao Congresso uma proposta para isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Apesar do anúncio do ministro Fernando Haddad na semana passada, nenhum texto com a isenção foi formalmente apresentado ao Legislativo. A medida, que tem resistência no Congresso, deve ser enviada somente no ano que vem. Na sexta-feira, um projeto de lei complementar e um projeto de lei com um pacote de revisão de gastos foram apresentados pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães. Os textos autorizam o bloqueio de emendas parlamentares, a revisão do benefício de prestação continuada e o Bolsa Família, além de estabelecer limites para o crescimento de salários e benefícios previdenciários no marco fiscal. E hoje, Silvia, a gente estava comentando, o ministro da Casa Civil deve entregar o pacote, a PEC do pacote de corte de gastos ao Congresso. Mas em relação a essa reforma tributária, a reforma da renda que o ministro Fernando Haddad anunciou na semana passada, isso não chegou ao Congresso, vai ficar só para o ano que vem e ainda o governo apagou a publicação das redes sociais, o que ficou ainda pior, né? É uma praxe, né? O governo que se comunica de forma deplorável. Paula, é importante a gente mostrar a relação do Executivo com o Legislativo. O governo Lula, principalmente o governo Lula I, quando enfrentou talvez a maior crise política até a Lava Jato, até a gente descobrir o Petrolão, chamava-se mensalão. O governo conseguiu construir saídas dentro do parlamento, utilizando líderes de outros partidos. O atual ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi um grande deputado federal do PTB, era líder do PTB à época. O governo Lula soube construir pontes com o PMDB no momento mais agudo, naquela época do mensalão. Agora, a pergunta que fica nessa hora, nós estamos diante de um pacote de gastos, a gente ouve PEC para lá, PEC para lá. PEC, você precisa de um quórum qualificadíssimo, 3/5 do plenário em 2 votações. Onde é que está o articulador político do governo, Alexandre Padilha? Ele não é visto no Congresso Nacional. Pergunte a um deputado do PT, do partido dele, se ele é recebido em algum gabinete dentro do Congresso Nacional. Não é recebido. É um governo que não tem articuladores. É um governo que depende exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. Até para liberar emendas precisa do Flávio Dino dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria só chamar a atenção para esse detalhe. É um governo capenga de articulação política. Não é só a bancada do PT, que não é a maior bancada da casa. Não, ele não consegue compor com o tal centrão. Não consegue compor com ninguém. E isso vai ter um custo. Qual é o custo? O custo são emendas parlamentares sendo liberadas no atacado diante de votações importantes e, lá na frente, ninguém no Congresso Nacional vai querer abraçar essa economia. E ainda falando sobre economia, Lula mentiu também para a população brasileira a respeito do cálculo do salário mínimo. Em junho deste ano, durante uma entrevista, o petista garantiu que a forma do reajuste a ser calculado não seria alterada. No entanto, essa declaração não se manteve. Conforme o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada, o reajuste será limitado a 2,5% acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Hoje, a regra de reajuste diz que o salário mínimo sempre crescerá de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acrescido do crescimento real do Produto Interno Bruto de 2 anos antes. Piotr, no frigir dos ovos, o brasileiro quer saber, com essa alteração, o poder de compra do brasileiro vai ser mantido com esse teto agora limitado a 2,5%? Não, diminui, obviamente, depende, obviamente, do quanto o governo vai fazer. Agora, ele está fazendo corte para a rede social. Porque a realidade é uma, mas ele diz isso e isso, obviamente, avança nas redes sociais. Vai tomar uma checagem no X, que o X, felizmente, tem checagem, né? A era Elon Musk no X acabou com aquele monte de bobagem que se contava lá. Agora tem checagem, então vai ter esse vídeo do Lula dizendo isso, ou a frase dos asseclas políticos todos fazendo todo aquele barulho, e depois vai tomar uma checagem dizendo, não, isso não é verdade. E checagem da comunidade, que tem mais peso ainda, né? Não é um checador oficial de algum lugar, não, são cidadãos, os usuários próprios ali. O que o governo fez é porque você tem o que se chama de economia indexada. Você sobe aqui, sobe tudo, e você, claro, chega a um limite que não dá mais, porque o governo gastou mais do que devia nessas coisas todas, inclusive as simbólicas,
que não tem um custo muito alto, mas passa um pior exemplo, tipo sofá de luxo, a Janja para lá e para cá, cascata, né, que ela fez uma nova cascata agora na casa de campo do governo brasileiro, enfim, que é a Granja do Torto, se não me engano. Enfim, essas coisas todas. E, claro, 39 ministérios, mais gastos, que é um avião novo, gastos que o Brasil não poderia ter nesse momento, seja para passar o exemplo, seja para mexer, obviamente, na questão das contas públicas. Óbvio que agora você tem um limitador de acordo com o tamanho do endividamento, da questão do arcabouço fiscal que foi proposto pelo governo do PT. Esse arcabouço que ele mesmo já furou 2 vezes é uma proposta do governo do PT, que ele tenta agora seguir. Mas vai mexer, claro, vai mexer, o salário mínimo vai sofrer do seu poder de compra, sim. O Lula simplesmente está ignorando o que o ministro da Fazenda dele disse outro dia. Vai prevalecer quem? Vai prevalecer o que o Congresso disser. Felizmente, nesse caso, se o Congresso se mantiver nessa linha de se preocupar com as contas do país, ou seja, de ser responsável fiscalmente, coisa que o governo Lula não foi até agora.